aqui para repassar o conteúdo de religião. Teremos aulas de religião neste horário nas quintas-feiras e hoje eu irei abordar sobre os objetivos do ensino religioso na escola, qual é o papel do ensino religioso na escola como disciplina, e irei falar também um pouco sobre a origem das religiões no mundo, tá ok? Então vamos iniciar abordando quais são os objetivos do ensino religioso na escola. Então, o primeiro deles diz que o ensino religioso é uma disciplina de natureza interreligiosa, ou seja, é uma disciplina que abrange todas as religiões e não assegura a crença de apenas uma. Então, não devemos trabalhar o ensino religioso assegurando apenas, defendendo apenas uma religião, e sim uma disciplina de natureza interreligiosa que possa abranger todas. O outro objetivo é incentivar a vivência de valores que favoreçam as relações interpessoais mais humanas e fraternas, ou seja, abordar os valores também dentro dessas aulas de religião. Já tivemos 2 aulas anteriormente, onde eu abordei já sobre o valor do respeito, da convivência, e iremos trabalhar também outros valores no decorrer das aulas de religião. O outro objetivo é conhecer e entender as diferentes religiões, valorizando cada uma delas. Cada religião ela tem sua forma de cultuar, tem suas crenças, suas doutrinas. Então, todas devem ser respeitadas, independente da sua religião, de forma que possamos conviver de forma respeitosa com pessoas das diversas crenças. Nunca achar que a sua religião é maior ou melhor que a do outro. Então, todos devem ser respeitadas, independente de suas crenças e doutrinas. O outro objetivo é perceber o valor e a importância das religiões na vida das pessoas e os pontos comuns que elas têm, ou seja, apesar de existir várias religiões diferentes, a maioria delas tem seus pontos em comuns, que é trazer a paz, buscar a solidariedade, a justiça, a defesa da vida, entre outros valores. Então, devemos perceber a importância desses valores dentro de cada religião. E sobre a origem da religião, como foi que surgiu as religiões no mundo? Qual a origem da palavra? Então, a palavra religião ela é de origem latina, que significa religio, ou, segundo alguns estudiosos, ela pode também significar religar ou reeleger. Ou seja, essa ideia ela faz menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos deuses e ao sagrado. Então, trazendo o conceito de religião para uma visão mais moderna, para a atualidade, a palavra ela faz referência a um conjunto de crenças e visões do mundo que formam as noções de espiritualidade e de sagrado do ser humano. Então, a religião ela está muito voltada para essas duas questões, para esse sentido de espiritualidade. Ela tem muito a ver com a espiritualidade e com o sagrado do ser humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crenças que faz o ser humano acreditar na existência de uma entidade ou superior. Então, toda religião, ela crê em algo, em alguma entidade ou na existência de um ser superior. E a religião, ela é praticada pelo ser humano desde tempos antigos. Após esse vídeo explicativo, eu vou colocar outro vídeo de aprofundamento sobre um pouco da história do surgimento das religiões no mundo. Então, para vocês verem que ela é praticada pelo ser humano desde os tempos antigos, os tempos bem remotos, e ela era utilizada muitas vezes para explicar os fenômenos da natureza. Então, o surgimento da religião, ela tem muito a ver com os fenômenos da natureza. Ou seja, os povos antigos, eles tentavam explicar o porquê da chuva, do surgimento do eclipse, do vento, trazendo essa parte da espiritualidade, da crença da existência de um ser superior. Então, cada religião ela possui suas particularidades, suas histórias sagradas, seus símbolos, contos e seu próprio código de conduta.
Apesar disso, os estudiosos da área eles conseguem identificar aproximações em diferentes religiões, como acontece no caso das maiores religiões monoteístas do mundo. Então, existem várias religiões no mundo e elas estão agrupadas dentro de 3 tipos de religiões que eu vou já mostrar a vocês. Então, aqui só resumindo o que eu falei, desde os tempos mais primitivos, os primeiros seres humanos, eles sentiram necessidade de explicar fenômenos naturais, como a chuva, o vento, o eclipse, etc. Então, da mesma forma, eles queriam entender os acontecimentos, como o nascimento e a morte. Então, eles buscavam explicações para esses fatos. Então, acredita-se que a religião ela possa ter surgido a partir daí, dessas explicações, pela busca do entendimento desses acontecimentos. Então, esta necessidade de explicação, ela vai gerar a busca por um mundo metafísico, ou seja, um mundo que vai além da física, aquilo que eu não posso ver e nem tocar. Então, eles acreditavam que o surgimento desses fenômenos, os acontecimentos como a morte e o nascimento, estava relacionado com um mundo metafísico, aquilo que você não pode ver nem tocar. Então, possuem conteúdo metafísico nos quais se buscam relacionar a humanidade com o mundo espiritual. E sobre os tipos de religiões do mundo, as religiões estão agrupadas em 3 tipos, que atualmente existem diversas religiões no mundo, que elas estão classificadas nesses 3 tipos. Então, existem as religiões politeístas, as monoteístas e as panteístas. A politeístas, como o próprio nome diz, poli é aquilo que está relacionado a vários. Então, politeístas são religiões que possibilitam a crença em mais de um Deus. São pessoas que acreditam na existência de mais de um Deus. Já as religiões monoteístas são aquelas que possibilitam a crença em apenas um Deus, como é o caso do catolicismo, do cristianismo, que acredita na crença de um único Deus. E a outra são as panteístas, que é um sistema religioso que afirma que a força da natureza é a manifestação de uma divindade em si. Ela baseia-se, portanto, na crença em espíritos da natureza. Então, além dessas 3, existem também as pessoas chamadas de ateístas, ou seja, ateus, que são aquelas pessoas que não acreditam em nenhum tipo de religião e não acreditam na existência de um ser superior, que não acredita em uma entidade. Então, são chamados ateístas, são pessoas totalmente ateus que não acreditam na existência de nenhuma religião e de nenhuma entidade ou ser superior. Então, sobre as religiões no Brasil, atualmente, o Brasil ele garante liberdade religiosa e de culto a todas as pessoas que residem no país, assegurado pela lei que está na Constituição, o artigo 5º da Constituição de 1988. Então, essa lei ela garante a preservação dos lugares de culto e da liturgia de cada religião, ou seja, não é proibido a pessoa exercer sua religião, seus cultos aqui no Brasil. Então, essa lei defende isso. O Brasil é também chamado de Estado laico, que quer dizer, teoricamente, que o governo cria condições para o convívio harmônico entre as religiões e não favorece nenhuma religião específica. Ou seja, aqui no Brasil as pessoas têm livre escolha para seguir sua religião, e que é assegurado por lei. E, apesar de tudo isso, sabemos que há um longo caminho em nosso país para garantir a liberdade religiosa para todos os grupos, porque ainda há pessoas que sofrem questões de preconceito, de perseguição por conta da sua religiosidade. E sabemos também que existem outros países que enfrentam conflitos por questões religiosas, guerras, tudo por essa questão de religião. Então, segundo
o censo, o último censo realizado pelo IBGE aqui no Brasil, a distribuição religiosa no nosso país, ela segue a seguinte porcentagem em relação à população. Então, os católicos temos 64,6% de adeptos, em segundo vem os evangélicos, com 22,2% da população, que são adeptos a essa religião. Pessoas sem religião temos cerca de 8%, espíritas, que é outro tipo de doutrina, temos 2%, e religiões de origem de matriz africana temos 0,3%. Então, segundo o censo do IBGE, a distribuição religiosa no Brasil segue esses dados. Então, o Brasil é chamado de país católico porque 64,6% da população são adeptos a essa religião. E eu vou deixar aqui como proposta de atividade para vocês fazerem uma pesquisa sobre as religiões no Brasil. Quais são os tipos de religiões seguidas atualmente aqui no Brasil. Vocês irão fazer essa pesquisa na internet, tá bom? Irão transcrever para o caderno. Só é apenas uma questão sobre os tipos de religiões aqui no Brasil. Pesquisem e escrevam sobre cada uma e depois vocês me enviam. Agora eu vou colocar junto a esse vídeo mais um de aprofundamento sobre a história das religiões no mundo, para vocês se aprofundarem mais um pouquinho a respeito do assunto, tá ok? Assistam até o final. A história secular costumava determinar que há 10.000 anos a humanidade era composta apenas de pequenas tribos de caçadores e coletores. Esta teoria propunha que os sistemas religiosos haviam sido criados tardiamente em detrimento do nascimento da agricultura. Preocupados com o favor dos céus, os primeiros agricultores criaram as instituições religiosas que alegavam influenciar nas colheitas. Segundo essa teoria humanista, a agricultura permitiu que o homem se fixasse em lugar, desenvolvesse cidades, cultura e templos. Até que, em 1994, na Turquia, o arado de um fazendeiro curdo desafiou os acadêmicos. Ele desenterrou uma pedra imensa e, depois de dias tentando retirar o objeto do solo, o fazendeiro encontrou formas estranhas que logo atraíram arqueólogos internacionais, que desenterraram o mais antigo sítio pré-histórico conhecido. O local foi chamado de Göbekli Tepe e datado do Neolítico pré-cerâmica, estimado entre 10.000 e 11.000 anos antes de Cristo, segundo a cronologia convencional. Como grupos de caçadores e coletores teriam construído uma obra tão grandiosa sem desfrutar de tecnologia e quantidade de população para tal desafio? Caçadores e coletores não poderiam se sustentar em grupos de centenas ou milhares, pois não haveria caça que bastasse para uma imensa população urbana. Por outro lado, um número imenso de trabalhadores seria necessário para erigir algo como Göbekli Tepe. De onde teriam tirado a força de trabalho se não haviam cidades para desenvolver a população necessária para uma obra desse tamanho? Como trabalharam? Transportaram e erigiram pedras de até 60 toneladas sem usar metal ou rodas? Como homens que presumivelmente não eram capazes de moldar um pote de barro, entalharam obras de arte em grandes dimensões? Ou temos que admitir que esses homens eram mais fortes e capazes tecnologicamente do que imaginamos, ou temos que admitir que já tinham uma imensa e complexa sociedade? Qualquer que seja o quadro, Göbekli Tepe aniquila o formato de história humana que o evolucionismo clássico pintava em suas teorias. Enquanto teóricos seculares descreviam que há 10.000 anos
a humanidade não tinha capacidade para tal obra, a Bíblia conta uma história diferente que se passa justamente na mesma região de Göbekli Tepe, na atual Turquia, a antiga Anatólia. Na Bíblia, os descendentes dos sobreviventes do dilúvio tiveram que recomeçar a civilização a partir da Idade da Pedra em um mundo que havia sido totalmente destruído. Eles teriam habitado as proximidades do Monte Ararat, que ficava a alguns quilômetros de Göbekli, local este que parece um santuário de pedras de 15 a 20 toneladas alinhados em círculos e monólitos em formato de T. As esculturas e entalhes são obras de arte complexas e requeriam bastante tempo para serem produzidas, o que mostra que eles também não podem ter sido nômades. Os imensos blocos de pedra, principalmente em formato de T, contêm figuras de animais esculpidos, tais como leões, touros, javalis, raposas, gazelas e jumentos. Também há cobras e répteis, artrópodes, pássaros e, em especial, abutres. O mais estranho é que continham animais que nem fazem parte da região. Este fato despertou imediatamente a lembrança da história da Arca de Noé e seus animais, lembrança que não foi exclusiva para os religiosos, mas também para céticos que viram em Göbekli uma possível origem para os mitos do dilúvio que estão difundidos no mundo inteiro. Göbekli é uma obra datada do final da Era do Gelo e, estranhamente, depois de um tempo, ela foi enterrada e abandonada por seus usuários. Talvez Göbekli seja um tipo de santuário muito antigo, talvez uma espécie de evidência de um memorial construído pelos primeiros povos que habitaram as proximidades do Ararat. Levando em conta que a história bíblica descreve que a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar, seria perfeitamente previsível que seus descendentes construíssem algum tipo de memorial contando sua história, talvez até no mesmo lugar do primeiro sacrifício. A história da Bíblia diz que eles, depois de um tempo, habitando nas proximidades do Ararat, haviam se multiplicado e rumaram para Sinear, o que pode ser o período quando Göbekli foi abandonada e novas populações surgiram no crescente fértil. A Bíblia relata que, após o dilúvio, Deus se manifestou à família de Noé, dando a Noé, que era agricultor, a possibilidade de comer carne para completar a dieta, já que não haviam mais campos semeados. Criacionistas situam a Era do Gelo entre o fim do dilúvio e a dispersão de povos após a Torre de Babel, estabelecendo uma pré-história alternativa ao modelo evolucionista convencional. Neste modelo alternativo, as famílias e sociedades tiveram que reconstruir os meios de civilização e tecnologia que haviam sido perdidos e recomeçaram da Idade da Pedra. Sem dúvida, na terra após o dilúvio, onde não haviam lavouras, a caça foi o meio de vida mais difundido até que o solo, as plantas e o clima fossem controlados. A pecuária pode ter sido insuficiente num primeiro momento, até em termos de obtenção de peles para proteção do frio crescente, de uma glaciação pós-dilúvio, que levou um grupo dos primeiros descendentes de Noé a especializarem-se na caça. Não sabemos se foi assim, mas se tivéssemos com nossa família sobrevivido ao dilúvio e tivéssemos que recomeçar num mundo na Idade da Pedra, certamente recorreríamos a estratégias semelhantes a estas. Não é à toa que as imensas construções de pedra do Neolítico em várias partes do mundo têm uma verdadeira relação obsessiva com relógios solares e as estações do ano, pois era vital recuperar o controle da agricultura e épocas de caça. Talvez Göbekli foi o protótipo cultural e religioso disso tudo, a tentativa de uma humanidade não tão primitiva para reencontrar o domínio da terra. Imaginando como deve ter sido os dias após o dilúvio, não é difícil entender o que pode ter acontecido. Forçados a conseguir alimento para a população que crescia, os descendentes dos sobreviventes tinham na agricultura total insuficiência de produção e limitação de mão de obra, o que levou caçadores a seguirem rotas de migrações dos animais
em busca de pele e de carne. Alguns deles ficaram isolados com as constantes mudanças geológicas, dando origem aos povos primitivos em outros continentes, enquanto outros voltaram e estabeleceram as primeiras rotas de caça e migração. Mas certamente a maior parte da humanidade viveu próxima ao Ararat um bom tempo, sem dúvida próximo às nascentes do Tigre